Olá, meu nome é Rosali Costa e hoje nós vamos conversar sobre o texto cênico. Você que já assistiu os outros vídeos, já montou a sua equipe, hoje está no processo de montagem da sua equipe de atores para o seu espetáculo cênico, chegou a hora da gente conversar sobre o texto cênico. O texto cênico, ele é diferente de um texto normal, escrito com várias frases e etc, argumentações. O texto cênico, ele é montado através das falas dos personagens. Você que vai fazer a Paixão de Cristo precisa definir qual evangelho você vai seguir. Se vai ser o evangelho de João, de Lucas, de Mateus, ou se você vai fazer uma junção de todos esses evangelhos. Por quê? Tem coisas em um evangelho que não tem no outro, algumas sequências, algumas cenas. Então, você precisa definir com a sua equipe de texto qual é o evangelho que vocês vão seguir, certo? Que essa equipe é a mesma de elenco e de personagem, certo? Então, definido o evangelho ou os evangelhos que vocês vão seguir, você precisa passar para a parte de escrita. Eu vou disponibilizar no e-mail, se você quiser esse material, você vai mandar o e-mail para o que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aí eu vou mandar para você um exemplo de como você o seu texto, porque só eu falando aqui não tem como você assimilar como é um texto cênico. Porque o texto cênico, ele é voltado para as falas e emoções dos personagens, certo? Você vai colocar lá o narrador, né? E naquele tempo, Jesus caminhava com os seus apóstolos, e isso aqui o narrador vai falar, e depois vai entrar as falas dos personagens. Eu acho que você já deve ter visto em algum lugar, ou se você nunca viu, mais uma vez eu repito, eu vou deixar disponibilizado por e-mail para você ter uma noção de como é que você vai montar seu texto cênico, tá? E aí você vai colocar todas as falas dos personagens, os dois personagens principais, na verdade três. Os três personagens principais vão ser Jesus, Maria, né, Nossa Senhora, e o apóstolo Pedro, que vai estar ali sempre com Jesus até a hora em que ele for preso, né? Que aí o Pedro vai negar Jesus 3 vezes, e aí a partir desse momento ele vai se afastar um pouco do grupo. Mas até lá, esses vão ser os três personagens principais que vão ter mais falas. Quando você definir o texto, aí você vai definir os dias de ensaio e os dias de exercícios com os personagens, porque você vai precisar trabalhar muito com o Jesus, com Maria. E aí esses personagens que têm muitas falas, eles precisam ter um acompanhamento mais próximo, um acompanhamento mais rigoroso, para que eles possam desenvolver o personagem de maneira mais eficaz, certo? Depois que você definir os personagens, que você for fazer a entrega do texto, aí você precisa definir os dias de ensaio e se você vai ensaiar todo o grupo, todos os dias de ensaio, ou se você vai fazer ensaios separados. Se vocês não têm muito tempo para estar trabalhando junto, se você não tem muito tempo, você vai separar os ensaios, certo? Você vai colocar o ensaio de tal e tal cena em dia segunda, quarta e quinta, aí os outros ensaios vão ser terça e quarta, enfim. Você vai definir de acordo com a sua disponibilidade, a disponibilidade dos personagens, certo? Depois que você fizer a entrega do texto, que você fizer a definição dos ensaios, que você fizer todo esse processo inicial, aí você vai fazer a parte de leitura do texto, que é o quê? Você vai reunir todos os personagens e você vai dizer, não, agora nós vamos conhecer o texto, nós vamos conhecer cada personagem, não precisa fazer a leitura com as emoções, tá? Só uma leitura mesmo do texto para que todos possam conhecer toda a peça, que é importante que todos os personagens conheçam toda a peça, para que eles não fiquem perdidos, para que eles não fiquem na hora do ensaio, que cena é que tá, eu já vou entrar, eu não vou entrar. E aí, com isso, todos vão conhecer a peça inteira e vão poder até se ajudar, né? Depois que você fizer toda essa passagem de texto, aí você vai sentar com Jesus, Maria e Pedro. E aí vocês vão fazer a organização das cenas de cada um, certo? Então, assim como eles estão em todas as cenas, que eles são os personagens principais, aí você vai precisar definir com eles qual a disponibilidade que eles têm para fazer os ensaios, certo?
E aí você vai sentar só com eles e vai dizer, então, tal e tal dia vai ser essa cena aqui, aí você traz esse texto. Ou se você quiser trazer o texto completo, agora sim, são muitas páginas, né? São de 10 a 15 páginas, porque tem as emoções, tem a hora que vai entrar as danças, tem a hora que vai entrar as cenas de Pilatos, né? Cenas que Jesus não tá, que são as cenas quando ele foi preso, em que tem as conversas de Pilatos com os fariseus, né? E aí você vai precisar definir tudo com eles, tá? Toda a equipe de elenco vai definir quais os dias de ensaios e quais dias cada um vai precisar participar, tá bom? Depois que for definido isso, aí é só marcar, fazer um calendário, você pega uma folha, coloca todos os dias até o dia antes da Paixão de Cristo, e nesse calendário tem até disponibilizado no Google Calendar ou no Excel. Você pode fazer também no computador ou à mão, do jeito que você se organizar melhor, tá certo? Aí você marca lá, dessa semana vai ter um feriado, vamos ensaiar no feriado? Não vamos? Como é que vai ser? Vamos começar a ensaiar tal dia. Aí vai as semanas, né? Que assim você fica mais organizado e também você precisa tirar dias para sentar com as outras equipes, né? Com a equipe de figurino, para ver como é que tá o andamento das roupas, com a equipe de patrocínio, para ver como é que tá o andamento da arrecadação de dinheiro para fazer as coisas da peça. Também deixo disponibilizado lá no e-mail, se você quiser, os ofícios para que você possa entregar para a equipe de patrocínio para pedir, como eu já falei no outro vídeo, para pedir as doações, né, para sua peça. Tudo isso está disponibilizado no e-mail. É só você mandar um e-mail para aquele e-mail que eu vou colocar na descrição do vídeo, que eu mando todos esses materiais para você, tá bom? Também eu vou indicar que vocês, quando tiverem finalizado o texto, ou antes de finalizar, depois que fizer a leitura com eles, vocês marquem um dia para toda a equipe assistir um filme de Paixão de Cristo, porque eu sei que muita gente assistiu um pedaço do filme ou só sabe das peças que já viu na igreja, ou então assistiu um outro filme que tinha a Paixão de Cristo, mas não era voltado para a Paixão de Cristo. Então, sente com a sua equipe de elenco e assista. Tem o filme do Mel Gibson, que é aquela Paixão de Cristo mais pesada, mais sofrida, mais próxima da realidade, da crueldade dos guardas, da crueldade dos fariseus. Então, essa assim, se você puder assistir, essa é a melhor que eu indico para você e sua equipe. Também tem o filme de Jesus, que já passou muitas vezes na emissora, né? Na emissora do canal 10 ou do 26, que eu não posso falar o nome da emissora. Também esse que tem toda a vida de Jesus, inclusive a Paixão de Cristo. E também tem um filme que ele é toda a vida desde que Jesus nasceu. Aí esse é mais longo e tem menos a parte da Paixão de Cristo. Então esses 3 filmes vocês procurem, tem no YouTube, se vocês ainda forem assistir com um computador que tenha DVD, tem em DVD também. Mas a mais importante para vocês assistirem é a do Mel Gibson, porque aquela ele se dedicou totalmente a mostrar a realidade da época em que Jesus viveu, para que vocês possam sentir como era naquele tempo, como era a crueldade, como era o desprezo que eles tinham por Jesus. E isso tudo vai com certeza tocar todos os seus atores, e eles vão sentir que precisam levar essa palavra às pessoas, que precisam evangelizar, levar o nome de Jesus através dessa peça. Então, vamos ficando por aqui a respeito de texto. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar as dúvidas nos comentários desse vídeo ou mandar o e-mail lá para o e-mail que eu vou deixar na descrição, tá bom? Pois nos sigam lá no Instagram, né? @pxdecristo_2023. Sejam nossos seguidores e vamos fazer a Paixão de Cristo mais linda que você já viu e já fez, viu? Pois um abraço e até o próximo vídeo.